Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Esse daqui é o primeiro vídeo desse canal, tá? No caso, é uma iniciativa que a gente está elaborando, tá? Que vai servir como fator motivacional, tá? Para disseminar vídeos a respeito de TI e outras também temáticas. Eu vou agora passar a palavra para o professor Kalim, que vai explicar um pouquinho melhor sobre o que é o canal e como que a gente vai conduzir ele, tá? Professor Kalim? Boa tarde, Rafael. Tudo bem, meu querido? Tudo. Primeiramente, muito obrigado aí, né, por estar me oportunizando esse tempo, né, da sua Nada. tarde. Na verdade, esse canal é um canal que eu abri, não é um canal pessoal meu, é um canal específico para a área de tecnologia, onde eu vou dar oportunidade de ex-alunos que se tornaram amigos, amigos de profissão, que estão bem no mercado, colegas também, professores e colegas também que exercem a profissão na área de tecnologia, a gente poder entrevistar, poder conversar, isso tudo como um fator motivacional acima de tudo, né? Eu acho que nesse momento as lives estão sendo um sucesso, dependendo se é live ao vivo ou não ao vivo, se é live de Instagram, de Facebook, elas estão sendo um sucesso porque além de você ter uma distração, você também absorve cultura, conhecimento e por isso tive essa ideia, né? E esse canal vai estar específico diretamente tanto a profissionais de tecnologia, pessoas que se interessam e se simpatizam pela área, como também pessoas que, na verdade, não são da área tecnológica, mas têm um pezinho na questão educacional. Quando eu falo isso, estão propensos a crescer profissionalmente, independente de qualquer profissão escolhida, porque eu acho que aqui o mais importante de tudo é mostrar que a educação ainda é o caminho para você conseguir atingir um sucesso promissor, né? Para você conseguir atingir a sua prosperidade e você poder, de repente, evoluir, né? Evoluir não só financeiramente, mas moralmente, socialmente, né? Às vezes a gente se preocupa em dinheiro, mas existe um grande fator na área da evolução educacional, que é o fator social, né? A pessoa, quando ela passa a exercer uma profissão, ela passa a exercer um bem para a sociedade de alguma forma, dependendo da profissão que ela escolher, né? Enfermeiro, por exemplo, quem seríamos de nós se não fossemos enfermeiros nesse momento? Verdade. Até mesmo os profissionais de tecnologia que estão tão empenhados em fazer com que essas coisas todas que estão acontecendo no meio dessa crise de saúde pública venha chegar na sua residência como uma distração, uma forma de aliviar o psíquico, uma forma de aliviar o emocional, né? E até mesmo minimizar os aspectos econômicos. Por quê? Porque se não fosse a questões tecnológicas, as pessoas estariam muito pior do que estão hoje. É Como verdade. que nós estaríamos dando aula? Como que as empresas estariam vendendo seus produtos se o comércio está fechado? Uhum. Então, a tecnologia realmente mostrou que sem ela, realmente a gente estaria passando por uma pandemia muito mais crítica, Uhum. né? Então, esse canal veio com esse objetivo, né? Um objetivo totalmente motivacional, educacional, e acima de tudo, vale ressaltar que a gente, nesse canal aqui, está tentando alimentar novos sonhos, novas perspectivas de vida, entendeu? Verdade. Um dos patamares da educação financeira, né? Educação financeira hoje é um ramo que se fala muito, que é o ramo que rege a sua vida profissional, a sua vida profissional, né? Um dos pilares é o S de sonhar, né? Nós Uhum. temos 4 pilares: o D de diagnosticar, o S de sonhar, o O de orçar e o P de planejar. Mas a gente não planeja nada se a gente antes não tiver um sonho pré-estabelecido, Uhum. né? Então, eu acredito que com essas temáticas que vão surgir aqui dentro, a gente possa fazer com que as pessoas fabriquem novos sonhos, Uhum. né? Que possam produzir novos sonhos, uma nova perspectiva para quando isso tudo passar, que vai passar, isso é uma certeza que nós todos temos, as pessoas possam realmente dar um novo caminho, um novo rumo para a sua vida. Verdade. Eu concordo totalmente com todas as palavras que você disse, tá? Eu também sou um profissional da área
E além de ser um profissional de TI, eu também atuo no magistério, né? Lecionando. E a gente, principalmente a gente que é de TI e também trabalha no magistério, a gente sabe o quão é complicado, né, você trabalhar com educação, o quão é complicado você levar o ensinamento às pessoas, fazer com que elas cresçam, independente de profissão, como você disse, porque TI hoje em dia, informática no geral, ela está presente em qualquer vertente, em qualquer área, né? E como você disse, se não fosse a informática, a gente estaria muito pior. Hoje em dia você teria até muitas empresas fechando as portas porque não tem como você vender o seu produto, vender o seu serviço. E se tratando de educação, se tratando de escolas, tem muitos colégios que tiveram que se adaptar. Eu mesmo trabalho em muitos que tiveram que adaptar a sua forma de trabalho para que conseguisse sobreviver, para que conseguisse levar a educação à casa das pessoas, né? Então a gente pode dizer que a informática foi muito importante. A tecnologia, no geral, foi muito importante. Não só a tecnologia, como também a motivação das pessoas de aprender e de se adaptar a essa nova forma de aprendizado que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, para começar aqui a nossa mesa redonda, né, de perguntas, eu já tenho uma pergunta que eu vou passar para você, no caso, o professor Calinho, amigo Calinho, né? Que a gente já está há muito tempo aí trabalhando juntos, que foi a seguinte: o que te levou a escolher a sua profissão? Olha, Rafael, na verdade, a minha história é bem engraçada, né? Porque eu vinha de uma família, na minha infância, com uma estrutura financeira relativamente boa, Uhum, e durante a minha adolescência eu me vi com um dilema, né? O meu dilema era um dilema que meu pai não estava com condições mais financeiras de bancar um colégio particular para mim, no ensino médio, e uhum, eu necessitei ir para um colégio público. E precisava me preparar para o vestibular naquela época, uhum, né? E num colégio público, com todas as deficiências que nós sabemos que tem, você se preparar para um vestibular público, que na época não tinha nem o Enem, as faculdades eram vestibulares separados, é uma coisa muito difícil. uhum, E não tinha condições, de repente, de eu é, bancar um pré-vestibular. E nessa escola eu tive deficiência de professores de português, de história, geografia, né? E uhum, essas matérias caíam no vestibular também. E mesmo assim eu persisti e me inscrevi no vestibular, para me candidatar à vaga de um vestibular, né, numa faculdade pública, e na área de informática, que na época, há anos atrás, estava muito concorrida. Hoje a gente vê um déficit, né, de procura, mas há anos atrás, que era talvez o grande boom do momento, estava muito concorrido isso no mercado, né? E a relação candidato-vaga, ela chegava em algumas faculdades a ser o terceiro curso com maior relação candidato-vaga. Perdia-se uhum, para medicina, óbvio, né? uhum, Para direito, e ficava ali tete a tete com administração, né? Que também era um curso muito procurado na época. E mesmo assim, eu me arrisquei, fui fazer esse vestibular, mesmo com esse déficit todo, e eu consegui uma aprovação, né? Muito bem classificado na época, por sinal, mesmo com essa, não sei te explicar nem como eu consegui essa proeza, porque eu chutei boa parte da prova, pelo menos a uhum, primeira fase, mas consegui, e ainda consegui passar em segundo lugar na época do meu curso. E meu pai tinha um dinheiro junto que tinha aberto uma poupança para mim na época. E nessa época, há mais ou menos 17, 18 anos atrás, que foi a época de 17 anos atrás desse vestibular, uhum, 10 mil reais, que era o que ele tinha junto, que era um dinheiro que ele tinha juntado para mim, era uma boa quantia. Dava para uhum, você comprar até um carro, não zero, mas até um carro bom. Isso há 17 anos atrás você conseguia fazer isso. Hoje em dia você não consegue mais, mas há uhum. 17 anos sim, né? E ele deu para eu comprasse um carro. Mas como é que eu ia comprar um carro? Se eu não tinha dinheiro para botar gasolina, eu não tinha, Uhum. né, não tinha emprego, estava com 17 anos ainda. Foi então quando eu tive a ideia de comprar 10 computadores na Sim. época. Comprei tudo com 10 computadores, 10 mesas, 10 cadeiras, e bati na porta de uma escola
né, de um bairro da Zona Norte, uma escola pequenininha, e perguntei para a diretora se ela me dava a oportunidade de abrir um cursinho de informática ali, porque eu precisava fazer faculdade. Uhum. E ela, mesmo vendo eu muito novo na época, né, eu até agradeço muito essa pessoa, é uma pessoa que até hoje eu tenho contato com ela, o nome dela é Dorcas, né, Uhum. e ela é uma pessoa que abriu essa oportunidade para mim, né, e eu comecei a dar aula nessa escola, com esse curso próprio terceirizado, e comecei a estudar informática. E daí eu ampliei o meu negócio, montei outras unidades, cheguei a montar um curso em rua comercial, só para adulto. Comecei a dar aula para crianças na escola, para adultos e fazia TI, Uhum. né? E foi aí que começou o sonho de você trabalhar com TI, Uhum. né? Porque depois que eu me formei, eu fui trabalhar diretamente no mercado, né? E trabalhar com educação, porque você começa a criar o gosto em ensinar. Então eu fiquei com essas duas vertentes na minha mente, né? O lado Uhum. educacional e o lado tecnológico. Então, após isso, para querer aprimorar essa questão da licenciatura da educação, eu resolvi fazer uma outra faculdade, que foi matemática, entendeu? Que desse esse aprimoramento. E daí eu comecei a seguir minha carreira toda Uhum. para a área de inteligência artificial, que eu misturava os conceitos matemáticos com o conceito tecnológico. E comecei a estudar, me pós-graduei, me fiz mestrado, e assim foi a minha vida, toda voltada para essa área. Mas até hoje, eu mantenho essa empresa, né, vamos dizer assim, essa parte desses cursinhos, não por lucratividade, porque não me dá lucratividade, mas por honra de um sonho, e assim, é uma forma que eu tenho de mostrar as minhas raízes e Uhum. lembrar sempre de onde eu vim, Uhum. de como que eu não tenho vergonha nenhuma, hoje eu sou um professor universitário, mas não tenho vergonha nenhuma de falar que eu comecei dando aula para criança pequena, criancinha, e me Uhum. sinto muito orgulhoso disso, porque foi aonde eu criei o gosto da educação, né? Talvez eu tenha uma didática boa, né? Uma didática melhor por conta disso, ter vindo lá de baixo, né? A gente que vem lá de baixo, a gente consegue absorver uma didática muito mais limpa do que de uma pessoa, de repente, que foi direto para um mestrado e está dando direto aula numa faculdade, né? Uhum. Então, eu tive esse gosto da educação por conta disso, e da tecnologia eu sempre gostei muito de mexer em tecnologia, né? Sempre achei isso era um momento, né, não só da época que eu estava vivendo da minha adolescência, mas era um momento muito, muito promissor, e ainda é um momento muito promissor, Uhum. né? Então foi por aí que surgiu as duas vertentes. Muito legal. Uma coisa que eu quero destacar é que o que você disse realmente é muito importante. Tem muitos profissionais dessa área de tanto tecnologia como também que trabalha com magistério que não tem esse gosto justamente por não ter começado por baixo. Isso daí eu acho que serve para qualquer profissão. Você tem que começar por baixo para você ver como que funciona, tá? É que nem se você pegar, por exemplo, um filho de um multimilionário, de um empresário, que já começa com um cargo alto. Ele vai saber atuar? Ele pode até atuar bem, mas ele não vai ter a base, ele não vai saber como que funciona cada etapa da empresa. Desde lá do almoxarifado, desde lá da pessoa que trabalha lá dura, mexer, ter que trabalhar mais que... a gente pode dizer que atuando mais com comércio ali, metendo a mão na massa, do que o cara que já começa já lá em cima, tá? A mesma coisa acontece com o magistério, né? Eu posso até usar como exemplo eu mesmo, que eu não era assim muito ligado. Mesmo tendo feito mesmo tendo feito o curso normal, que é o curso de formação de professores, eu não era muito ligado a essa questão de professor. Eu realmente não gostava muito. Mas por ter Fica o começado. mito, né, da remuneração ruim, fica Sim, o, né, e a gente sempre tem um medo de não ter aquilo que a gente queria ter na vida. é Mas eu verdade. acho que quando você é bom no que você faz, as coisas acontecem e você consegue prosperar de alguma forma, É verdade, é entendeu? verdade. Independente, né, de qualquer. Porque se você for pensar, a gente for pensar assim, a gente Uhum, perguntar hoje para um enfermeiro se ele é satisfeito com o salário dele, ele vai responder que não. Porque uhum, ele tem que trabalhar em 2 e 3 hospitais para poder ter uma renda melhor e se matar de trabalhar.
Uhum. Se a gente for perguntar para um médico, por mais incrível que pareça, ele também vai responder que não, pela carga de responsabilidade que ele carrega, né, em cima da profissão dele. Então, na verdade, a gente vive num mundo aonde a valorização profissional não é na área do professor, a desvalorização profissional não é só na área do magistério, é quase em todas as áreas, sendo que cada um com o seu foco e sua vertente, entendeu? Uhum. Mas quando você é bom no que você faz, não vai faltar emprego, não vai faltar oportunidade, você vai realmente prosperar, entendeu? Então, eu acredito que o importante é você seguir o sonho que você tem de vida, entendeu? Uhum. Agora, Uhum. tudo que você colocar na mão para fazer, você tem que ser o melhor. O que é ser o melhor? É ser competitivo? Sim, é ser competitivo. Você tem que ter um marketing pessoal, né? Você tem que saber que você é bom, entendeu? E você tem que confiar que você é bom, entendeu? Eu acho que é muita hipocrisia às vezes que as pessoas eu gosto muito às vezes até lidando com você quando eu falo assim, Rafael, dá para fazer isso? Você, eu tiro de letra, mas isso não é uma Uhum. soberba. Muito pelo contrário. Isso é saber o seu potencial. Você tá É, entendendo? é Então, verdade. eu acho que o que falta hoje no ser humano é o ser humano ter uma autoconfiança. Entendeu? É, Existe uma diferença entre autoconfiança e autossuficiência. Autossuficiência é aquela pessoa que realmente acha que sabe de tudo e que não precisa de ninguém. Não é o nosso caso e não é um caso de um bom profissional. Agora, a autoconfiança é você saber que você realmente sabe aquilo, ou que se você não sabe, você vai fazer de tudo para poder aprender e é, ser bom naquilo que você está querendo aprender. é verdade. Isso daí entra na questão da proatividade também. É a pessoa que, mesmo é o que você falou, mesmo não sabendo fazer, ela busca o conhecimento pesquisando, perguntando a outras pessoas, que é o que falta muito, tá? Falta muito tanto na área educacional, falta muito em qualquer outra área que você tiver por aí. Na questão dos alunos que estão aí, seja prestando vestibular, seja estudando o ensino básico, ensino superior, falta muito essa questão da proatividade, da questão da pesquisa, né? O senso de pesquisa. É isso que E está assim, faltando. e me orgulha muito, porque a gente cria vínculos com os nossos alunos, né? Me orgulho É. muito porque hoje eu vejo que você está aqui me entrevistando, supostamente uma entrevista informal, mas não deixa de ser, Uhum. se tornou um amigo, se tornou um parceiro, mas um dia foi um aluno, É. né, que eu conheci na adolescência. Ou seja, esses são anos só de faculdade, 4, mais 3 de curso técnico, 7, mais o tempo que você já tem de formado, acho que já tem uns 10 anos aí de contato, É né? verdade. É Já deve ter verdade. mais ou menos por aí, uns 10 anos ou até mais, não sei. E eu vou ter uma honra muito grande nesse canal de chamar pessoas que eu criei este vínculo, entendeu? Pessoas que a gente carrega, pessoas que reconhecem. A melhor coisa é o Uhum. reconhecimento, né? Eu É. tenho uma pessoa que eu já marquei uma entrevista com ela, que vai ser na segunda-feira, que eu acho lindo a maneira que ela até hoje se coloca para mim nas mensagens dela, quando ela vai me parabenizar no meu aniversário, ou quando ela vai me mandar alguma mensagem de dia de professores, entendeu? Ela é uma pessoa que está bem no mercado, mas ela não esquece as raízes dela, Uhum. entendeu? Então, Uhum. assim, isso para mim não há preço que pague, não há salário que pague, entendeu? E eu acho que as pessoas hoje que estão ouvindo essa live, que estão vendo esse bate-papo, deveriam refletir nas oportunidades que às vezes elas têm dos pais em estudar e às vezes jogam fora, entendeu? É Eu verdade. acho que eu vejo que há uma década atrás as pessoas valorizavam mais a educação do que hoje, Uhum. entendeu? Eu vejo pela própria turma de curso técnico que eu tive quando você era aluno, Sim. entendeu? O sinal era uma excelente turma. Como que se valorizava muito mais o aprendizado? As pessoas buscavam saber. É. Hoje você entra numa turma, as pessoas não estão mais buscando saber, fazem por obrigação. E é por isso que o mercado está ruim, né? Uhum. O mercado está ruim na área de informática também, porque existe carência, mas não existe qualificação. Não existe pessoas qualificadas para ocupar as vagas, É né? verdade. Mas por conta disso, as pessoas deixaram o senso de curiosidade, de pesquisa. Eu Isso. quero saber mais, eu quero aprender mais. E enquanto a gente não acordar e voltar a essas raízes, Uhum. a gente vai perder essa essência do crescimento profissional, do crescimento da área e etc, e etc. É verdade. Eu posso até fazer uma ressalva aqui.
que o que você disse é realmente muito importante, essa questão do senso de pesquisa, do buscar o conhecimento, tá? Eu posso até citar que os meus alunos do técnico, tá? Essa turma que eu tô atualmente, ela tem muito disso, tá? E eu vejo isso que a cada trabalho que eu passo, eles buscam mais. Se eu passo pouco, eles querem mais. Toda vez que termina uma aula, eles pedem desafio. Eles querem desafio toda semana. Toda semana, Eu tá? fico muito feliz em ouvir isso, porque já fazia tempo que eu não ouvia, talvez, uma. A gente sempre tem um aluno que se destaca, né? É. Isso é normal, mas assim, ter uma turma em conjunto que se destaca, faz tempo que eu não ouvia isso, né? Então, assim, eu fico feliz em ouvir isso de você, entendeu? Isso é muito legal porque isso é uma das coisas que me motiva, tá? É como você falou, dinheiro não compra esse tipo de coisa, né? O motivacional para mim nessa área é justamente isso, o reconhecimento e o desejo, a vontade que as pessoas têm de aprender mais. Tanto que, como eu falei para você, toda semana não é um aluno, é uma turma. E se eu deixo de passar uma tarefa a mais, eles cobram, eles vão lá no meu WhatsApp, começam a perguntar por que eu não passei, começam a dar dicas de como melhorar a aula. E eu sempre falo, sempre quando eu termino a aula eu falo, ó, sempre que tiver alguma coisa que está faltando, que vocês acharam que foi insuficiente, vocês chegam e falam pra mim. Se tiver alguma dica, me cobrem, pra gente sempre melhorar. Porque tá faltando isso, tá faltando qualidade. Qualidade do professor e qualidade também do aluno. Se um melhora, o outro também tem que melhorar. Então, assim, a gente consegue andar em conjunto, né? E eu acho que nesse momento, mesmo nessa crise toda que nós estamos passando, se o pai tem uma oportunidade de ajudar um filho, bancar um curso técnico, bancar um Uhum. nível superior, não perca tempo, entendeu? Não perca tempo porque, da mesma maneira que a gente está passando por uma crise, eu acredito que a recuperação para alguns setores vai ser muito rápida, Sim. porque vai haver a necessidade de uma recuperação rápida. O setor Sim. de turismo, por exemplo, é um, né, que vai se recuperar muito rápido. E eu Uhum. acredito que o setor tecnológico, com isso tudo, ele vai ter uma recuperação muito rápida também. Uhum. Por quê? Porque muitas coisas que as pessoas tinham resistência com tecnologia antes, elas Uhum. aprenderam na marra a usar agora. Pessoas que às vezes não sabiam nem tirar um extrato bancário pela internet, aprenderam na marra a fazer isso. Verdade. Então, tende-se a um crescimento de uso de aplicativos, de uso de plataformas web muito grande após pandemia, durante pandemia, pós-pandemia, entendeu? Por quê? Porque as pessoas realmente estão vendo que talvez ficar em casa é uma coisa mais segura. E a gente tem que saber também que pelo quadro de saúde pública que a gente vem passando, Uhum. mesmo que se liberem as coisas, o ficar em casa vai demorar um pouco mais. Mesmo que você tenha um comércio aberto, vai ser uma coisa que você vai ter que ter. Se você tem a oportunidade de ficar em casa, você não vai se arriscar na rua, Uhum. entendeu? Então vai Uhum. ser mais ou menos por aí. Então, o setor tecnológico vai ainda continuar sendo um apoio. É verdade. É o que você falou. Essa experiência que a gente está passando, essas características que a gente está vivendo hoje em dia, vai ficar marcado para sempre. Até porque o setor de tecnologia, querendo ou não, ele evoluiu até mais durante a pandemia. Visto que o acesso à tecnologia aumentou e muito, tá? A gente pode até utilizar como exemplo a própria ferramenta que a gente está utilizando, o Zoom, né? O Zoom ele teve um boom muito grande quando começou esse processo de pandemia, visto que as pessoas estavam buscando meios, né, de disseminar conteúdo, de disseminar informação. E daí ele foi buscando diversas tecnologias, e uma delas é o Zoom, tá? Muitos profissionais que trabalham comigo nem sabiam como utilizar o computador, mal mexiam. E hoje em dia já estão gravando lives, já estão promovendo aulas, tudo utilizando a tecnologia. Então eu acredito que Tem isso... que até ficar melhor as aulas daqui para frente, porque por mais que quando voltar ao presencial, a gente vai ter como tirar dúvidas online, É, a gente aprendeu exatamente. os recursos que a gente não utilizava. Exatamente. A questão também do professor que às vezes precisa faltar, precisa se ausentar da aula, pode utilizar a Exato, dar um mini tecnologia. curso, dar uma palestra, fazer uma live como essa. Então, Exato, são coisas que eu exatamente. acho que a gente vai realmente ter uma evolução muito boa, entendeu? E o mercado Uhum. vai estar aí, de portas abertas, principalmente para os desenvolvedores, principalmente para as pessoas que buscam conhecimento na área tecnológica, entendeu? Entendi.
Entendi. Mas uma pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você disse que seguiu para a área de TI, né? Devido a algumas complexidades que tiveram nesse processo. Mas assim, se você tivesse que escolher uma outra profissão, sem ser TI, você escolheria qual profissão para atuar? Se, se fosse por uma questão de sonho, Sim. eu iria para a área de medicina, por mais que pareça, entendeu? Porque Uhum. o meu estudo durante a área tecnológica foi muito voltado Da medicina, né? para a parte da saúde, né? Aham. Eu sempre estudei tecnologias voltadas para a área da saúde, sempre me aprimorei muito nisso, porque eu sempre gostei muito, entendeu? Do Uhum. conhecimento na área da saúde. Então, com certeza, eu iria para alguma área que pudesse trabalhar com saúde. Não digo medicina, mas de repente biomedicina, Uhum. ou de repente biotecnologia, ou de repente até farmácia. Alguma coisa que trabalhasse com pesquisa, mas voltada sempre para a saúde. Tá? Ah, Então, legal. seria essa a minha resposta. Legal. No caso, respondendo a mesma pergunta, se eu não tivesse ido para TI, por incrível que pareça, eu escolheria alguma área voltada para matemática ou para design. Porque assim, depois que eu entrei firmemente no mercado de TI, eu descobri uma inspiração minha muito grande para a questão do design. Eu hoje em dia, quando desenvolvo sistemas, eu não consigo criar um sistema de qualquer jeito. Se não tiver aquele design, aquele visual que eu julgo ser assim minimalista, de fácil Uhum. acessibilidade, eu paro ali e nem publico aquele sistema, nem desenvolvo, tá? Então eu Isso hoje em dia é uma coisa, né, amigo, que o mercado exige muito, porque o cartão de visita, infelizmente, é o visual. Quando você vê uma coisa é, muito bem feita, muito bonita, você tem vontade de mexer. É igual um exato. prato, né? Quando você vê aquele prato muito bem montado, você tem vontade de comer, Uhum. né? E quando você vê aquele prato mais bagunçado, você come, mas não com aquele. Você não tem aquele apetite logo de início só de olhar, É né? É a verdade. mesma coisa que eu vejo quando a gente vê um sistema bem montado, né? Engraçado, né? Que a gente pode falar assim, eu poderia falar, mas você está indo por uma área que é afim da sua área. Matemática é afim da informática e designer também. Também, é. Você pode falar para mim, você foi para uma área que não é afim da sua área. E eu digo para você que não, que eu também estou indo para uma área que também é afim, porque o que seria hoje da área da saúde sem as grandes tecnologias, sem as máquinas de ressonância magnética, sem os respiradores totalmente Exato, exatamente. tecnológicos, né? Sem a produção de fármacos que hoje em dia mexe com tecnologia pura e aplicada, entendeu? Então, a área de TI ela está presente em muitas outras áreas que a gente nem imagina, né? Quando você Verdade. fala de psicologia hoje, você fala de neurociência. E quando você Uhum. fala de neurociência, você fala de recurso tecnológico, Uhum. né? Então, assim, a tecnologia, eu digo para você que antigamente as pessoas falavam, não sabe o que você quer fazer da vida? Vai fazer administração. Eu mudo um pouco esse discurso. Não sabe o que quer fazer da vida? Vai fazer TI, porque daí você depois pode se tornar um grande profissional trabalhando com psicologia, com fisioterapia, com medicina, com design de interiores. Tudo isso mexe com conceitos tecnológicos. O legal mesmo de TI é que tem muitas vertentes, né? Tem muitas áreas. Por isso que eu sempre falo, quando alguém me pergunta assim, olha, principalmente o pessoal do técnico, né? Eu tô fazendo TI, mas eu não sei o que eu vou fazer na faculdade, eu não sei o que eu vou fazer depois, né? A gente sabe que tem muitas graduações que trabalham com a questão da tecnologia, né? Mas eu sempre falo assim, olha, se você não tem uma definição certa, escolha uma área de TI que mexa com diversas vertentes, por exemplo, sistemas de informação. Você tem também ali a questão do tecnólogo de informação, analista, que daí você vai ver muitas outras áreas ali do meio. Aconteceu comigo, tá? Que no caso, quando eu fiz o técnico, a gente via ali uma área isolada. Quando eu fui fazer a graduação, que foi de sistemas, a gente viu mais amplo, mas mesmo assim a gente via diversas sub-áreas, como a questão do banco de dados, design, programação. E daí dá pra gente escolher uma coisa ali que a gente gosta. E se tratando ali, por exemplo, de pessoas que não têm assim um grau de afinidade muito grande com TI, é o que você falou. TI está em todas as outras áreas, seja medicina, seja advocacia, né, que é o direito. Então você, mesmo não gostando tanto de TI,
isso dali pode ser uma área para você conseguir ingressar nas outras, né? Para você conseguir adentrar nas outras, né? Como você falou, você trabalha com TI, você gosta da área de saúde e você, através da TI, está trabalhando dentro da saúde. Não deixou de trabalhar dentro da saúde, né? Isso que é o legal da nossa profissão, né? No geral. Mais uma pergunta que eu tenho para você. O que você falaria para as pessoas que pensam em seguir a mesma profissão que a gente está seguindo atualmente? Bom, eu falaria que o primeiro passo que você tem que saber, como o Rafael acabou de falar, que é uma área que tem várias vertentes. Ou seja, vai chegar um ponto de alguma coisa dessa área que você não vai gostar. Por exemplo, eu não gosto de rede. Então, se eu for trabalhar com rede ou ter aula de rede, eu não vou me sentir confortável com rede. Sim. Porque eu não gosto de trabalhar com rede. Tem pessoas... Existe um mito que a área de TI é igual quando você fala o seguinte, eu faço informática. Conserta meu computador? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, né? sim. Então, assim, é a mesma coisa, eu estudo informática, eu faço faculdade de informática. Você sabe programar em quê? Ou seja, subentende-se que para ser um profissional de informática tem que ser programador? Claro que não. Você tem área de informática, tem gestão, tem auditoria, tem um montão de sub-áreas da informática que não trabalham com programação, né? Então, vai ter sempre alguma coisa que você não vai gostar e alguma coisa que você vai gostar. Então, eu aconselho, durante o curso de informática, é um curso muito abrangente, tente descobrir a sua verdadeira aptidão. E se especialize depois naquilo, foque aquilo. Por exemplo, se você achou que é designer, vamos focar design. Se você achou que ama games, vamos focar em games. Se você achou que ama programar, vamos programar. Se você acha que você nasceu para o mundo da internet, vamos tornar um profissional de desenvolvimento web. Agora, se você acha que o teu negócio é fio, é cabo, é ligação, é rede, é configuração, vamos para a rede. Entendeu? Agora, se você é um gestor, se você acha que monitora bem, gere bem o processo e é um líder, vamos fazer gestão em TI. Não se limite a achar que você precisa ser um excelente programador para ser um profissional de gabarito em informática. Entendeu? Então, o que eu posso hoje falar é que é uma área polivalente, onde você consegue descobrir o seu grande talento num curso. Não adianta, dificuldade você vai ter em qualquer curso. Nada é fácil. Nenhum curso é fácil, né? Sendo que é um curso que realmente requer muito, por ele ser muito polivalente, por ele ter muitas sub-áreas, ele requer, às vezes, muito conhecimento diferente. E é uma área de eterna pesquisa. Por quê? Pela questão evolutiva, né? Como se evolui demais, como a gente tem uma evolução muito constante da área, ela se torna uma área totalmente evolutiva. Então, primeiro passo, não desista. Vá até o fim, que você com certeza vai encontrar alguma coisa que você goste na área de informática. Entendeu? E o mercado de informática, não preciso falar, todos sabem, é um mercado promissor, entendeu? É um mercado abrangente, é um mercado hoje que emprega muito, é um mercado que tem muito estágio, entendeu? E muita remuneração, tá bom? Então, essa é a minha mensagem para quem pretende fazer. Eu também sigo pelo mesmo raciocínio, tá? É uma área que é muito rica, muito ampla, tá? Eu atuo na parte do magistério, porém, mesmo atuando na parte do magistério, já apareceu trocentas propostas, seja para a parte de desenvolvimento, seja para a parte de design. Então, sempre vai ter propostas. O que está realmente pecando, o que está realmente faltando no mercado é o que a gente já conversou, que são profissionais qualificados, tá? Você tem diversos profissionais hoje de TI, sendo que para você encontrar o qualificado, conseguir encontrar o profissional que realmente tem aqueles quesitos que a empresa está querendo, é complicado. É complicado porque isso vai muito da sua formação, vai muito também do seu interior. Se você é realmente aquela pessoa proativa que busca sempre conhecimento, que conhecimento é realmente fundamental na área. Como você tinha mencionado, é uma área que está em constante evolução. Se você parar para pensar, as tecnologias que a gente usou lá no curso técnico, hoje em dia já são extremamente defasadas, tá? Extremamente defasadas. Você tem trocentas tecnologias. Eu fico assim impressionado porque hoje em dia eu dou aula de desenvolvimento trabalhando com linguagem de programação e o próprio Visual Studio, se você parar para pensar, ele evoluiu muito, tá? Você tem hoje tecnologias que eu nem me imaginava trabalhar e hoje em dia eu já estou trabalhando. Eu tive que me adaptar
Porque o mundo ele é muito corrido, ele é muito dinâmico. E se eu ficasse preso a tudo que eu aprendi naquele momento, eu seria um profissional extremamente defasado, extremamente pobre de conteúdo. Principalmente para ensinar para os alunos que querem muito conteúdo, querem muita informação, tá? Então, é uma profissão muito boa. Eu posso falar que não é uma profissão ruim, é uma profissão excelente, mas é como a gente falou, requer muito esforço, muito trabalho, visto que você tem muito profissional hoje em dia na área, tá? Então, é sim uma área muito concorrida. Por isso que precisa sim ter muita qualidade, tanto do profissional, como também das empresas na hora que for contratar esses profissionais, tá? Tem mais alguma questão que o senhor quer levantar? Não, só para ressaltar bem o que você falou e para completar, né? E eu acho que o que acontece, né? A falta de você ter um conselho que rege a profissão faz com que qualquer pessoa possa exercer a profissão. Então, o mercado fica competitivo, porém, cheio de gente não qualificada. É verdade. Né? Cheio de gente não qualificada. E eu acho que o diferencial realmente é se qualificar. E como que se qualifica? Se pesquisando, estudando, tendo curiosidade, né? Assim como você é um aluno um ex-aluno e hoje um profissional que a gente vê que sempre teve esse gabarito, né? E outros, entendeu? Então, assim, eu acho que o caminho é por aí, como você acabou de falar. Ter uma qualidade profissional, ela é um resultado de uma qualidade educacional. Se você é bom como aluno, você vai ser bom como profissional. Bom? É verdade. Essa é a mensagem também, que eu acho que é uma frase final que a gente pode deixar aí para as pessoas refletirem, entendeu? É verdade. Seja um bom aluno que você vai ser um bom profissional. E acima de tudo, você tem que ter sempre humildade, tá? Não adianta você ser um profissional extremamente qualificado se você é daquele tipo soberbo, que não tem humildade nenhuma. Você pode ter certeza que você sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. Exato, né? exato. E sempre vai. E assim, cada um tem um foco na vida. Então, você vai saber muito mais de um assunto, eu vou saber muito mais de outro, e a gente vai ter que trocar informação em um determinado momento. A humildade é tudo, em qualquer área. Né? Em qualquer área. Mas o problema da TI é porque, como as pessoas às vezes fazem e acontecem, né? Aí elas acabam crescendo um pouco o nariz, entendeu? Mas infelizmente a vida ensina, né? É verdade, eu posso dizer até mesmo por experiência própria. Eu achava que conhecia muito, mas quando eu comecei a fazer tanto técnico como a faculdade, eu vi que realmente eu não sei nada. E eu acho que esse sentimento serve para qualquer pessoa, tá? Conforme a gente vai crescendo, vai evoluindo, a gente vê que o que a gente sabe é mínimo comparado a todo o conhecimento que a gente tem por aí, né? É isso aí. É isso aí, eu acho que dessa forma a gente conseguiu deixar claro diversas questões, principalmente para quem tem interesse, para quem quer entrar na área, tá? Então ficou um vídeo acho que bem rico. Eu acredito que os próximos também vão ser nesse mesmo patamar. E com certeza vamos fazer outras também nós dois, falando um pouco mais de área técnica, né? Essa aqui foi uma coisa mais motivacional. Eu peço que as pessoas que estejam assistindo se inscrevam no canal. A gente é professorcalim.ti, né? Professor Calim TI, não tem ponto. E lá no canal a gente vai estar sempre alimentando novos vídeos, entendeu? E compartilhe também com amigos, com pessoas, entendeu? Ali vai ser uma troca de informação, compartilhe ideias, compartilhe temas que vocês acham que seriam legal a gente fazer lives, entendeu? A gente está aí para isso. Bom? Exatamente isso que eu ia falar, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma ideia realmente assim muito boa, pode compartilhar que a gente sempre tenta inovar, sempre tenta trazer uma coisa diferenciada. Ainda mais nesse processo que a gente está vivendo, que é esse momento de quarentena. A gente está necessitado de conhecimento, né? De riqueza de conteúdo. Então, é isso. A gente vai finalizar aqui e a gente se vê então num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Rafael. Tenha uma boa tarde, saúde para você aí e para sua família. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.